Eu concordo em parte com o argumento da digníssima Glenda, porque, cara, por exemplo, existem produtores de conteúdo que falam não case, não namore, não isso, não aquilo, existem. Eles não são a maioria, eles são a minoria. A maioria da bolha Red não é contra relacionamento. Agora, os MGTOWs, por uma questão de definição né? Sim. Eles são contra relacionamento. Mas... O relacionamento no sentido de casamento. Isso. Não o relacionamento de você poder conhecer, sair, casar, coabitar e ter filho. É. Agora, existe essa parcela, existe essa bolha. Eu não sei até que ponto eles podem e devem ser responsabilizados pela forma como os jovens vão evoluir, uma vez que os responsáveis pela formação dos jovens são os pais. Agora... Esse discurso ele não é o discurso predominante ou barra majoritário dentro da bolha Red. É um discurso minoritário. Mas é que assim, ó, eu não tô querendo responsabilizar individualmente, porque tem a diferença entre causa e responsabilidade diretamente falando, sabe? Então... Perdão, deixa eu só te falar mais uma coisa. Eu não gosto de falar dessa forma, mas enfim, eu prefiro me expressar dessa forma para você me entender melhor. Eu acho que tem um furo no seu argumento no sentido de o cara vai fazer a cabeça do garoto. Porque como que o garoto vai se deixar ter a cabeça feita dessa forma se primeiro ele não passar pela experiência? Então, para mim, fica meio que aquela história do ovo e... O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O garoto, ele... começou a se isolar socialmente e afetivamente de mulheres. Porque o velho barbudo da Red, ou o MGTOW falou não sei o quê, ou porque ele começou a viver determinadas experiências e aquilo ecoou dentro de uma comunidade, entendeu? Então, só me perdoa, porque assim, essa questão de culpar, responsabilizar, eu acho... É uma linha tênue, assim, né? Mas você me entendeu. Sim, eu acho que assim, ó, como eu te falei, tem uma diferença entre causa e culpa, né? Então, embora as feministas tenham criado um coro coletivista, incentivando determinados comportamentos nocivos e censuradores, demagogos, estridentes contra os homens ou contra qualquer pessoa que discordasse, tá? Elas causaram isso, não significa que individualmente elas sejam responsáveis pelas atitudes de mulheres que aceitaram esses conselhos, né? Mas existe um sistema de influência, nós vivemos em uma sociedade, existe uma cultura. E ainda que não exista uma maioria de red pills ou de, sei lá, masculinistas que digam isso, existem alguns poucos que têm muito poder, que têm muito impacto, portanto, eles evidentemente vão afetar mais a cabeça desses jovens. Agora, tu trouxe uma coisa interessante sobre o que veio primeiro. Eu penso que, com certeza, existe esse fator anterior, de que a pessoa talvez esteja mais vulnerável, mais psicologicamente disponível a receber determinadas informações, talvez já tenha passado por algum tipo de trauma. O problema é que, em vez desses conselheiros olharem para isso e terem um posicionamento psicologicamente mais apurado de que parte da superação do seu trauma é se expor aos riscos gradativamente para que em algum momento você tenha controle sobre a sua agência, eles falam o contrário. Tu entende? Não, sim, mas é porque essa galera... Tem uma galera que é fatalista e... Exato. O Miguel, inclusive, tem uma expressão curiosa a respeito disso, que a galera tem que... É o ópio, né? A galera tem que usar ali. Não, enfim, não nos entendemos. Eu só quero pontuar uma coisa. A diferença do que o Bruno tá dizendo, que você tá dizendo, é que você tá dizendo que as feministas ficavam o dia inteiro discutindo que os homens eram tóxicos, criminosos, estrupadores, potencial e tudo mais. O que o cara do canal diz pra não casar, segundo a própria definição, é porque o casamento em si se tornou inviável para o homem por uma questão de leis, especificamente no Brasil, leis contra os próprios homens, né? Então, o MGTOW ele vem pra expor uma questão de que, por um arranjo estatal, o casamento se tornou até mesmo uma coisa potencialmente perigosa para o homem. Não a mulher em si. Não apenas a mulher especificamente. É mais o Estado que, via de regra, numa situação de uma falsa acusação, vai pesar mais para a palavra da mulher. Olha, essa questão é uma questão que ela é muito comum porque os casos existem, mas é o que se chama de evidência anedótica. Ela não é quantitativa, tá? Não, eles não têm nenhuma prova de que há mais casos assim. Por quê? Porque não há essa estatística, ok? Então, assim,
são pessoas... Hoje a gente tem um culto ao amadorismo. Então o cara fala que o processo de direito de família é assim, e que isso é aquilo. Por quê? Porque tem sim advogado e advogada ensinando mulher a limpar bolso de homem em separação no Instagram. Olha, como conseguir a paternidade socioafetiva. Não tem um monte? Tem bastante. Infelizmente. Tem Cara, bastante. é incrível a quantidade de gente ensinando a dar golpe. Isso me dá uma raiva. Ok, mas aí vamos... Assim, isso existe. Quer dizer que funcione? Quer dizer que seja estatisticamente relevante? Uhum. Você não tem um ponto de contato disso com a realidade, entende? É mais para causar frição nas pessoas. Dados de realidade. Existem muito mais casos que nem vêm à tona, porque são de mulheres mais velhas, de mães de família, que às vezes nunca nem trabalharam, se dedicaram à família. Tem caso de mulher internada à força, como se fosse louca, para o cara poder se separar e ficar com a amante. Caso de homem que toma tudo da mulher, ou que pressiona a mulher a assinar por algo menos do que ela tenha valor. Eu, quando estudei direito de família, é o que você via direto, porque a mulher que fica em casa 20 anos, cria os filhos dele, ela deixa de ser interessante para ele troca de 40 por 2 de 20, quer se separar perdendo o menos possível, e aquela mulher que se dedicou a ele tantos anos, ela pode estar triste, mas ela vai falar, pô, é pai dos meus filhos, ele não vai estar me enganando. E tá. Entende? Estatisticamente, esses casos são majoritários. O que tem acontecido recentemente com homens e que muitos reclamam com razão, por causa de uma massa de homens canalhas que nunca foram levados à justiça. Se um pai abandona um filho, a justiça sequer o alcança. E ele não tá nem aí. São mais de 6 milhões de crianças sem o nome do pai no RG no Brasil. E esses homens têm amigos, esses homens têm trabalho, esses homens não foram ostracizados socialmente, porque a sociedade brasileira não tem o mínimo de vergonha na cara. Eles estão aí. A lei alcança eles? Não. Quem é que a lei está alcançando e tratando como se fosse um canalha? É o cara que quer fazer tudo direitinho e quer ver o filho dele. Aí a mulher arruma um jeito de pegar o filho dele, tomar e levar para não sei onde. É a mulher que está entrando com paternidade socioafetiva, que não tem nada a ver com o negócio, enquanto o cara que quer a paternidade socioafetiva tem dificuldade de conseguir. A gente tem muitos casos disso acontecendo, do cara sendo condenado a pagar pensões estratosféricas. Hoje, se uma mulher implicar e for pra cima do cara, ela corta o contato do cara com o próprio filho. Alienação parental. Sim, alienação parental, que, aliás, é um conceito que surgiu aqui no Brasil quando ele já estava caindo em todos os países do mundo. Eu tenho vários artigos que eu fiz 20 anos atrás, porque ele é um conceito criado por um cara chamado Richard Gardner, que depois teve um envolvimento com casos de abuso sexual infantil, e toda a obra dele foi colocada em suspenso, olharam com outros olhos, ele inclusive acabou tirando a própria vida, é um cara que caiu em desgraça. Esse não é um conceito válido, sólido, mas o que existe hoje em dia? Caso concreto, que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. A mulher teve um filho com ele, cismou que não queria mais família, surtou, foi para outra cidade fazer a vida dela. Precisou de grana, foi visitar o filho, catou o menino escondido, levou para outra cidade e pediu a guarda e pensão. Aí o cara vê essas coisas de internet, ele já estava desesperado. Ele falou para mim, caiu numa promotora, numa juíza mulher, eu perdi meu filho para sempre, todos os nossos amigos, perdeu o filho para sempre. Não. A juíza não só devolveu o filho para ele, como oficializou a guarda e deu uma chamada na mulher. A mulher, ela surtou em que nível? Só pra saber, que eu não entendi exatamente. Não, surtou porque ela não quis mais a família, entendeu? Não é que Deu surtou, na ficou louca, louca. entendeu? Deu Mas na então louca. ela abandonou e deixou o filho com o pai, a E princípio. depois precisou de grana, foi lá catar o filho escondido, levou para outra cidade e queria pedir pensão. Essas coisas têm acontecido. Mas assim, o cara tomar uma decisão de vida com base numa coisa que ele não sabe quais são os números e não sabe quais são os riscos, é ruim. E as pessoas estão fazendo isso, porque ele ouve o cara falando sobre isso que está acontecendo com os homens. Tá bom, querido, você é advogado de direito de família? Você é juiz de direito de família? Você é promotor disso? Qual a sua vivência nisso? Eu acho que isso as pessoas precisam começar a perguntar.
Porque falar das coisas na internet é muito fácil. Agora, quem é que entrega? Quem é que sabe fazer? E quem é que sabe do que está falando? E eu acho que essa geração muito desesperada, porque hoje em dia, para você comprar um apartamento, quanto que precisa trabalhar para um cara ter um apartamento legal? Quanto que ele precisa trabalhar para pagar a escola de filho? É diferente da geração do pai dele. O mundo mudou. Parece que ele trabalha e não frutifica. Então já é tudo mais difícil. E tem esse pessoal que finge que sabe o que está falando. Então, assim, ir atrás desse pessoal eu não acho uma boa, sabe? É uma coisa boa como entretenimento. Você vê lá o cara falando que mulher não presta, aí você fala pro seu amigo, mulher não presta mesmo. Meu Deus, que horror. Isso não é entretenimento, não. Meu Deus. Se o cara não presta, você quer que ele tenha um entretenimento que preste? Tem muita gente baixo nível. Ele é baixo nível, ele vê como entretenimento, ok. Mas mesmo ele sendo baixo nível, para tomar uma decisão de vida com base nisso, já não é mais baixo nível, é burrice. Não, só o fato dele poder tomar uma decisão, ele já não é incel. Entendeu? Entende? O incel, ele acha que sempre o mundo vai estar contra ele. O incel, ele acha que ele não tem chances. Ele acredita firmemente... It's over, né? É a expressão que eles mais usam. Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas. Há anos, tentando aprender uma língua. E não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados, que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências. Acesse agora mesmo. Técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender.